Meu nome é Valmir. É um prazer estar com vocês nesta semana interna de prevenção de acidentes e meio ambiente. Bom, pessoal, fui convidado para falar de um tema não muito fácil, né? Falar um pouquinho sobre motivação em tempos de pandemia. Difícil falar sobre esse tema porque a gente vai ter que falar algo para cima no momento que nós estamos passando, que é bem difícil. As pessoas têm ficado bastante deprimidos, né? A gente tem encontrado pessoas bastante tristes por esses dias, né? Mas enfim, vamos que vamos, né? Estamos juntos nessa. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu vou colocar uma apresentação aqui, tá legal? Compartilhar com vocês e a gente vai conversando, batendo um papo. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse, motivação em tempo de pandemia. Eu sou o Valmir Matias de Oliveira, sou graduado, né, tenho uma licenciatura em Geografia já há alguns anos aí, mas a gente também me formei em Engenharia Ambiental Sanitária, né? Bacharel, me formei no ano passado, com o objetivo de fazer uma pós-graduação em Segurança do Trabalho, que é a área que eu atuo hoje. Né? Eu atuo como Segurança do Trabalho desde 2001, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho aqui. Minha atuação hoje, trabalhei, né, como eu disse, aí como professor num período de 6 anos, tá bom? De 96 a 2001, período curto, foi onde lecionei geografia por um período. Mas aonde eu me enganjei mesmo foi na segurança do trabalho desde 2001, lá nos segmentos de telecomunicações, gás e óleo, tá? Na atividade de alimentação e gráfico. Desde hoje eu estou no ramo gráfico, tá? Já há alguns anos, mas aonde eu observei bastante a questão da segurança do trabalho, onde eu tive um crescimento profissional, foi no segmento de gás e óleo, no ramo petroquímico. Trabalhei um período para a GE, no qual pude adquirir uma bagagem nessa área, né? Com procedimentos, normas, auditorias, conhecendo um pouco a ISO 14000, a OSAS, enfim. E também a gráfica a gráfica R.R. Donnelley, onde imprimia as provas do Enem, né, onde fazia toda a parte de impressão, que infelizmente uma empresa que veio a fechar aqui no Brasil, que foi em 2019. Acabou fechando, demitindo todo mundo, uma empresa americana, e resolveu fechar suas unidades aqui no Brasil, né? Deixando mais de 1000 funcionários aí disponível no mercado. A verdade é essa, né? Mas enfim, pessoal, vamos para o nosso tema. Como eu disse, é um prazer estar com vocês. A gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. Tá legal? Bom, para falar sobre esse tema, a gente tem que falar sobre saúde. A gente não tem como estar motivado sem ter saúde. Porque saúde é importante para o nosso dia a dia. Ela que faz a nossa manhã melhor, né? Se nós não tivéssemos saúde, certamente nós não acordaríamos bem, né? Não dormiríamos bem. E como diz, saúde é movimento, é sinônimo de energia, que é sinônimo de relacionamento. Bom, pessoal, é movimento porque saúde, ela tem sempre, nós temos que sempre estar bem, né?
nós temos que prosseguir, nós temos que caminhar, nós temos que enfrentar todos os dias. E sem saúde não dá. É sinônimo de energia, né? Porque é ela que nos mantém de pé, é ela que nos leva aí ao trabalho, é ela que dá disposição para fazer uma coisa, para fazer outra coisa, ela dá disposição para você almejar coisas para você, para a sua vida profissional. Então ela proporciona isso, a saúde. E quando fala que é sinônimo de relacionamento, as pessoas que nos envolvem, né? As pessoas que estão em nossa volta. Então, tudo isso, sem saúde, a gente não consegue se relacionar. Sem saúde, a gente acaba não tendo um contato com a pessoa, com o próximo. E nessa pandemia, o que nós vemos, né, o que estamos vendo aí, são pessoas tristes, pessoas que têm perdido parente, né, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu algum familiar, algum amigo, coisa que tem entristecido a todos, né? De certa forma tem mexido com a nossa saúde também isso, né? Ou seja, não só a saúde física, mas principalmente a mental. Porque essa daí que é uma saúde que nós devemos estar sempre vigilantes quanto à nossa mente, quanto à nossa maneira de pensar, uma maneira de olhar para as coisas. Então, isso exige de nós, né, comunicação. Exige de nós comunicação com o próximo, com aqueles que nos cercam, né, seja no meio profissional, seja aonde nós nos encontrarmos. Então, saúde é fundamental para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, né, pessoal? É algo para frente, é algo que nós devemos sempre preservar. Falando em saúde, pessoal, não podemos deixar de dizer que cada um de nós nasce com um quanto de energia, né? E nós temos uma energia. Essa energia nós podemos falar sobre fé, né? Que nós temos fé, que nós temos algo em nós que nos remete a alguma coisa, né? E essa energia, essa vida que nos move, né? A gente sempre tem procurado alcançar algo, sempre tem procurado a desenvolver algo para nós, de certa forma, melhorar nosso relacionamento, nosso dia a dia. Então, e nós somos dono dessa energia, né? Então, ou seja, ela está sempre em movimento. Então, essa energia, ela que vai fazer com que nós pensamos bem, que nós executamos o nosso dia a dia de forma melhor, pensando sempre de forma positiva e não negativa, olhando não para as coisas ruins, né, mas para as coisas de forma bem assim animadora, que nós possamos ver assim. Né? Existe uma frase bem bacana que é: a gente adoece para não enlouquecer e enlouquece para não adoecer. Tá? Então a gente passa por momentos difíceis, né? A gente adoece para não enlouquecer e porque a gente precisa passar por alguns momentos para a gente poder também amadurecer, a gente poder aprender na vida, né? No nosso dia a dia. Então, depende de cada um de nós, depende das nossas atitudes como seres humanos para ter um dia melhor, ok?
Vamos lá, dando segmento. Outra coisa, pessoal, que nós precisamos se atentar é o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. E é um processo lento, longo e contínuo. Então, o autorreconhecimento requer em nós assim, um processo de você falar quem eu sou. Né? Então, me conhecer, saber ali as suas motivações, saber aonde estão os seus objetivos, saber aonde você pode chegar. Então, essa questão de você se autoconhecer é fundamental, tá? Para você como pessoa. A gente precisa entender que esse processo ele é lento, não é fácil, né? Nós muitas vezes nós não sabemos aonde nós estamos indo, para que lugar que nós vamos parar. Né? Ainda mais olhando o mundo hoje, a maneira como está. Nós levantamos pensando que talvez à noite nós não estaremos mais em nossa casa. Né? Então a gente tem que pensar sempre em nós, né? Pensa em você, tá? Em você. É algo importante, tá? Que nós temos agora um olhar diferente para as coisas, né? Porque essa pandemia, ela trouxe algo muito diferente para nós. Ela praticamente mudou a rota das coisas. As coisas não são como era, tá? A minha vida não era, não vai voltar a ser como era antes da pandemia, tá? Alguma coisa mudou na sua vida, alguma coisa mudou na minha vida. Por isso a gente é um processo lento, é um processo de que requer em nós esse jeito de olhar para o nosso eu, né, para isso, e valorizar. Eu preciso aprender com as coisas da vida. Eu preciso ser uma pessoa humilde, eu preciso ser uma pessoa que reconheço a minha fraqueza, né, e que preciso chamar alguém para me ajudar, para conversar, bater um papo. Eu preciso disso. E o autoconhecimento faz parte, né, para que eu possa me libertar desta confusão mental que existe. Quantas pessoas têm sofrido mentalmente? Quantas pessoas têm estado aí em depressão, né, encontrado dias difíceis, olhado para tudo isso e, e não tem conseguido enfrentar o problema de frente. Não tem conseguido ver que ela é capaz de suportar, que ela é capaz de vencer e acaba tendo aí uma certa deficiência mental. Acaba tendo uns problemas mentais aí que vai acarretar numa depressão, acarretar numa situação até mesmo de suicídio, né? Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Se livrar dessas artimanhas, dessas confusões, porque essas atitudes requerem de nós aí esse autoconhecimento, né? Uma Ave Maria, o importante é entender que chegou a hora de nos conhecer, de nos escutar, né? Chegou essa hora, tá? É hora de nos olhar, é hora de nós nos escutar.
a gente precisa parar, né? E reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer como nós somos, reconhecer que nós precisamos do próximo, que nós precisamos ter paciência, né? Um pouquinho mais de olhar para a pessoa, né, que está na sua casa, na sua família, no seu emprego. Entender isso. Então, a gente sempre está vivendo momentos aí que requer esse olhar, tá? Que requer esse olhar para si, esse olhar para você, né? E compreender aí também a, a, a sua pessoa, né? Compreender quem você é, aonde nós queremos chegar, tá? E a fé, né? A fé, ela é um meio para que nós viemos a entender isso, né? A fé, a nossa criação, o desenvolvimento humano, é uma forma da gente compreender isso, tá? Onde nós queremos chegar. Porque através disso você vai conseguir obter força, você vai conseguir manter aquela energia sempre ativa, né? Porque as pessoas, quando não se conhecem, as pessoas, quando não têm essa, essa paixão por si mesmo, é, é difícil, porque ela acaba vendo as coisas tudo de forma negativa, tudo acaba vendo de forma muito ruim para si. E isso não é legal, né? Mas que possamos entender o seguinte: olha, eu preciso dar um tempo, né? Eu preciso olhar mais para mim, eu preciso me escutar, né? Entender isso que existe dentro de mim, para que eu me sinta realmente motivado, que é o assunto que nós estamos falando, motivação. Sem motivação, nós certamente não vamos conseguir as conquistas, os objetivos que nós temos na vida. Muitos aí são dos cursos, né, de RH, de TI também. Então eu vejo que existem muitos objetivos, existem muitas coisas a serem alcançadas. E vocês são chave para isso, vocês são peças importantes nesse mundo que nós vivemos, né? Todos nós temos um papel importantíssimo nesse mundo. Ninguém aqui é descartável, né? Ninguém aqui é, é, é simplesmente colocado para, como diz, né? Ocupar espaço. De forma alguma. Todo mundo tem essa possibilidade de alcançar, de conquistar os objetivos. Ok? Falando um pouquinho sobre isso, nós vamos encaminhar um pouquinho sobre a empatia. Que em grego, empatia é estar dentro. Tá? Essa questão de empatia que é muito comentado hoje, né? Você vê as pessoas comentando, sempre falando no emprego, em alguma palestra, sempre a gente ouve falar sobre empatia. Mas empatia, eu gostaria de trazer algo que eu ouvi esses dias, dentro de uma palestra na pós-graduação que eu estou fazendo. Então, que a empatia, na verdade, ela é sentir com o outro e não sentir pelo outro, né? O que você ouve? Você ouve assim que empatia é se colocar no lugar do outro. E não é bem isso. Na verdade, é você se colocar ao lado do outro. Porque aquela pessoa ela precisa passar por aquele problema, ela precisa passar por aquela situação difícil. Porque algo ela tem a aprender, algo ela tem
a desenvolver com aquilo tudo. O que nós temos que fazer é estar do lado dela, é sentir sempre do lado, né? Não sentir por ela, pelo outro, porque senão nós estaremos diminuindo, né, aquele aprendizado, nós estaremos diminuindo aquela situação. Então, achei interessante um pouquinho isso, né? E evitar que nós não podemos falar que eu sei como você se sente, né? A gente nunca sabe como o outro se sente, na verdade, tá? A gente não precisa falar isso. O que eu preciso é estar próximo dela, estar junto com ela, ouvindo. Quantas pessoas precisam ser ouvidas? Apenas ser ouvidas, né? E a gente muitas vezes queremos falar, falar, falar. É o momento de ouvir, é o momento de compartilhar com ela também aquele sentimento que ela está tendo e você conseguir, de certa forma, estar ao lado dela, levando para momentos melhores, né? Trazendo pensamentos melhores, né? Pensamentos positivos, pensamentos para cima, ok? Então, que essa empatia, essa situação que hoje a gente vê bastante, né, no nosso dia a dia, é realmente olhar para o próximo com responsabilidade, né, entender isso. Ok, pessoal? Estão comigo aí? Vamos lá, hein? Motivação, a gente precisa estar bem para falar sobre motivação, para eu poder conquistar aquilo que eu quero, né? E na pandemia é assim, a gente é algo novo. No século XXI, nós nunca imaginaríamos que passaríamos por uma, mas agora chegamos. Daqui para frente, nós não sabemos como vai ser. Talvez seja pior do que nós estamos passando. Que, infelizmente, as coisas neste mundo estão indo, infelizmente, para as coisas estão se definhando para baixo, né? A gente vê as coisas indo para baixo. Ou seja, a gente não. Parece que as coisas vão piorar daqui para frente. Infelizmente, é uma situação, é uma realidade. Mas eu preciso estar bem. Eu preciso enfrentar a realidade. Eu preciso olhar para o meu próximo também. Eu preciso ver aqueles que estão ao meu redor, ao meu ciclo de amizade. Eu preciso ver isso também. Ajudar quem deve ser ajudado. Tá? Bom, e na questão do aspecto profissional? Como um profissional pode se sentir motivado em plena pandemia? Difícil, né? Bom, eu como experiência na empresa onde eu trabalho, assim, aproximadamente 400 pessoas, a gente teve que criar rapidamente um plano de contingência para poder atender todas as necessidades, né? Então, começou a surgir vários assuntos que nós não tínhamos passado, né? Então, você falar sobre uso de álcool em gel, falar sobre uso de máscara, você falar sobre distanciamento social, são coisas que vieram, a gente teve que correr atrás de informação e desenvolver um plano de contingência dentro da empresa, né? Então, criar um time ali para desenvolver algo também motivador para os colegas de trabalho.
você poder desenvolver alguma preocupação das pessoas em relação a isso, até mesmo você organizar uma fila dentro do refeitório. Então, essas coisas a gente teve que pensar de forma diferente, né? Então, falar a questão do aspecto profissional, a gente sempre vai se deparar com situações aí, com situações difíceis, né? A gente sempre vai se deparar com o nosso, o nosso meio. Por exemplo, dentro da gráfica lá onde eu trabalho, como que você vai manter um distanciamento das pessoas aonde tem atividades que requer ali, as pessoas têm que estar próximas umas das outras para poder, questão de produção, linha de produção, né? Como que você vai fazer esse distanciamento? Como você vai lidar com essa questão de uso de máscara dentro da fábrica? As pessoas reclamam, uns querem usar porque tem medo, outros não têm medo da Covid. Não é fácil. Como você vai motivar as pessoas a usar, né? Então, no profissional, a gente usou algumas ferramentas, como o DDS, lá nós usamos o DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança, onde sempre nós tínhamos aí um tema à disposição sobre a Covid-19. Né? Como que você vai falar sobre a parte de descarte, do descarte da máscara para os funcionários? Porque, a princípio, nós fornecemos, no início, máscara descartável. Nós não tínhamos máscara de tecido. Então, como que você vai falar sobre o descarte dessas máscaras descartáveis? Né? Então, não foi nada fácil você criar coletores específicos para máscara. Não foi nada fácil você desenvolver algo nos funcionários para fazer o descarte de maneira correta, né? De não jogar diretamente no lixo, enfim, e tinha um lugar próprio para descartar. Então foi desafiador, né? De repente, você se depara com situações que a gente tem que tomar ações rapidamente. E devido à área ser segurança do trabalho, em nenhum momento eu fiquei home office. Apenas alguns dias que a esposa acabou pegando aí o Covid, acabei ficando aí uma semana fora da empresa, mas trabalhei o tempo todo. Então, RH, uma turma, o pessoal falam turma do RH aí, né? A gente precisa olhar, o pessoal tem aí a função, né, de olhar com um olhar diferenciado para os trabalhadores, para os colaboradores da empresa, né? Então, fazer algo que realmente traga motivação, que traga ali segurança, principalmente segurança, para os trabalhadores. Muito fácil nós entrarmos na, na questão do medo, uma paranoia, né? As pessoas ficarem apavoradas com a situação. Então, a função do RH é tentar manter um equilíbrio dessas coisas, é tentar manter uma forma diferente de lidar com isso, né? Então, é um papel importante, tá? Vamos aí, CIPAT é isso, né? É falar sobre segurança, é falar sobre motivação, é a gente tentando ajudar uns aos outros, ok? Bom, pessoal, continuando aí nosso bate-papo,
a gente vai entrar um pouquinho na questão aí motivacional, que a gente sempre pensa o seguinte, né? Questão negativa. Não posso, não consigo, fulano é melhor do que eu, não vou dar conta de cumprir o prazo, pensando que as coisas não vão funcionar, não vão andar. Ou seja, a gente vai se auto-sabotando, né? É uma sabotagem. A gente mesmo sabota, né? Então, a gente precisa ter um olhar diferente para isso também. Essa questão negativa, nós temos que aprender a retirar do nosso caminho, a remover do nosso caminho. Nós não precisamos ficar se auto-sabotando todos os momentos, todos os dias. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou assado. Ó vida, ó céus. Lembra essa frase? Muito conhecida. Bem conhecida, né? Nós precisamos parar com isso, porque isso não nos leva a nada, pelo contrário. A gente fica desmotivado, as coisas não vão para frente, e aí a gente acaba caindo, de fato, né? Caindo aí dessa, da, uma, isso serve para todos os momentos da nossa vida. Então, não, não deixe as coisas negativas te sabotar, né? Não deixe, mas que você lute contra. Você é uma pessoa, né? Ninguém é melhor do que ninguém, tá? Nós devemos aprender o seguinte: eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, tá? E o desenvolvimento se dá também com, com esses, muitas vezes com esses pensamentos negativos, mas nós precisamos trabalhar, né? Vamos trabalhar eles. A gente não pode parar neles, mas trabalhar, né? Pensar como eu posso sair disso, ok? Então, você acha que para fazer as coisas lá na empresa, as ações de prevenção contra a Covid foi fácil? Não foi fácil, né? Você acha que poderia muito bem, de repente, desistir no meio do caminho? Com certeza. Então, tomem cuidado, né? A gente precisa olhar sempre para frente. Seja criativo, seja ousado, seja proativo, tá? Esse é o momento. Ter criatividade. Criatividade é onde você trabalha, criatividade dentro da sua casa, com seu familiar. Tenha criatividade com seus amigos, né? Enfim, invente algo novo, mostre algo novo. Seja ousado também, fazer coisas novas, ousado em ajudar o próximo, ousado em, de repente, organizar aí uma cesta básica, algo para o seu vizinho que está necessitado. Seja ousado, de repente, de levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem de ânimo para aquele que está desanimado. Não ser uma pessoa desanimada, né? Não ser uma pessoa ao contrário, tá? Proativo, seja proativo, vá à frente, arranca na frente ali, não espere pelo outro, mas faça você mesmo. Então, consiga vencer essas impossibilidades, consiga vencer no seu dia a dia as situações difíceis que nós nos deparamos. Ah, com certeza, a gente vai avançar bem, nós vamos conseguir aí resultados que vão nos surpreender, tá?
Eu mesmo me surpreendi com os resultados que nós tivemos na empresa lá em relação à prevenção da Covid, né? Nós fomos atrás de máscara em tempo recorde, fomos atrás de álcool em gel em tempo recorde, nós conseguimos jogar informação, textos na produção para o pessoal poder conversar a respeito. Nós levantamos um time disponível ali para atender as necessidades da empresa. As pessoas que foram trabalhar em casa, né, o home office, o famoso home office, como que a gente poderia dar um suporte para essas pessoas que estão em casa? Eu, como segurança de trabalho, como poderia dar um suporte para elas, né, a nível de posto de trabalho, se o posto de trabalho dela realmente atendia às condições, né, questão ergonômica. Então, tudo isso a gente correu atrás, né, pensando no bem-estar do trabalhador. Então, nós podemos alcançar aí coisas bacanas na nossa vida profissional, tá? Então, seja essa pessoa proativa, que vai na frente, que vai lá. RH tem muito a ver com isso. RH tem muito a, a ajudar com isso, tá? Você, com isso, você também vai prevenir acidentes, vai prevenir condições também inseguras dentro da empresa. Ali é onde você vai resolver problemas, né? Ajudar a resolver problemas para que não aconteça um acidente. Essa proatividade, essa ousadia, essa criatividade. Vamos lá, pessoal. Toda ação humana precisa depender de uma motivação para que resulte em algo positivo ou negativo, né? Não tem jeito, né? Nós precisamos nos movimentar. Essa ação humana ela é importante. Mesmo que de repente venha a dar errado, mesmo que de repente venha a não dar o resultado que você gostaria. Mas lute, vá em frente. Motivação é isso. Ela sempre vai trazer algo que venha a ser posições mais positiva do que negativa, né? Que venha a ser coisas que realmente você possa deslumbrar aí, alcançar resultados dentro da sua área profissional, dentro da sua vida familiar, né? Dentro da seus objetivos estudantil, onde você quer alcançar dentro dos seus estudos. Isso é muito importante, tá? Então, a gente se errou, a gente pode sempre colocar o pezinho atrás e retomar, né? Retomar, rever as situações, e que aquilo não venha me desmotivar. Pelo contrário, que isso possa me motivar a fazer algo maior, a alcançar um objetivo maior, né? Sempre pensando, pessoal, que o próximo, que as pessoas que estão em nossa volta é importante, tá? Eu até consigo fazer umas coisas sozinho, mas é importante o relacionamento. Lembra lá no início da palestra, nos primeiros slides, sobre saúde? Relacionamento. Nós precisamos se relacionar, tá? Precisamos ter a coletividade. Não se isole, não fique pensando coisas ruins, né? Não fique trabalhando algo negativo em sua vida. A coletividade ela é importante e ela faz diferença, ela faz muita diferença, tá? No nosso dia a dia. Um bate-papo na hora do almoço, né? Se você trabalha em home office, procura conversar com seus familiares, procura ter um momento com o seu filho, né?
com a esposa, está em casa, procura fazer algo que realmente o incentive ou melhor no seu dia. A gente sabe fazer algo para nos ajudar a suportar tudo isso. Na verdade, a gente se enfraquece com as más notícias, né? E isso a gente precisa ver, a gente precisa entender o quanto nós precisamos do outro. A coletividade do trabalho faz a diferença. A diferença que faltou um E, tá? Então, essa diferença a gente tem que tirar ela do nosso caminho e olhar para o nosso próximo, nosso relacionamento, que é muito importante. Tá legal? É isso, pessoal. A gente finalizando, tá? Importante a gente também tocar um assunto sobre a alimentação, ok? No nosso dia a dia, nesses tempos de pandemia, a gente precisa ter uma boa alimentação, ser algo saudável, prazeroso. Aqui em casa, logo no início da pandemia, nós fizemos algo bacana. Cada dia, nós somos em 4, cada dia um é responsável pela janta, tá? Pelo jantar. Então, é bacana que nós acabamos fazendo um jantar diferente, né? Acabamos animando um ao outro. Fica na expectativa no dia seguinte, opa, quem que vai ser a pessoa que vai cozinhar? Quem que vai trazer a refeição da noite? O que vai ter de diferente? E nós temos aí a preocupação de trazer algo saudável, prazeroso, né? Algo diferente. Então isso foi bem bacana aqui em casa, com os filhos, a esposa, né? Graças a Deus tem dado muito certo assim a nossa vida nesse período de pandemia, né? A gente procura fazer as coisas dentro do combinado, né? E isso tem sido muito bacana, tá? E faça mais exercício, alimente-se com mais folhas verdes, nozes, castanha, banana, enfim. Traga uma alimentação saudável para o seu dia a dia e faça exercício físico. Isso também vai te ajudar muito nesse período de pandemia, né? Vai nos ajudar a passar por essas situações, né? Isso é importante. Vocês sabem disso. Isso não é novidade para ninguém. A gente precisa sempre puxar o fiozinho para lembrar, né? Eu sempre digo isso na empresa. Trabalho com segurança do trabalho, então sempre falo que a gente tem que puxar o fiozinho da segurança do trabalho para a pessoa lembrar, né? Para a pessoa despertar para a segurança. Esse fio, muitas vezes, ele fica lá esquecido, esse fio fica lá à mostra, porém ninguém liga. Uma hora você tem que pegar esse fio e puxar para ver que, opa, a gente precisa se atentar para alguns pontos. Tá legal? Então faça mais exercícios físicos e come, aí, ou melhor, alimente-se, né, com uma boa refeição, com legumes, verduras, enfim. É isso, pessoal. Isso vai trazer saúde também para você. Agora, uma coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, que andei pensando por esses dias, é sobre a angostura. Não sei, talvez alguns de vocês já ouviram falar dessa palavra angostura, talvez não, tá? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Rio Amazonas, tá? O Rio Amazonas, que é aí um dos maiores rios do mundo, tá? Que ele tem aí aproximadamente 6.990 quilômetros de extensão. É um rio aí que tem mais de 1.400 afluentes, tá? Ou seja, eu quero fazer uma analogia com vocês aqui, tá? A gente pensar nesse rio Amazonas como a nossa vida, tá? A nossa vida
nesse percurso longo, tá? Nesse percurso que requer aí que requer uma jornada, né? Esses afluentes, eles vão deixando o rio mais volumoso, né? Vai deixando o rio mais cheio. E temos aí a extensão deste rio, né? A gente, de acordo com os estudos aí, tem partes do rio com a cheia, né? Em tempos de cheia, em tempos de chuva, chega a ter uma distância, tá? Mais ou menos aí, pessoal, uma margem a outra de 50 quilômetros, tá? É algo meio que infinito, né? Se olhar 50 quilômetros, tá? É algo meio que olhar como algo, você não consegue ver a outra margem. Então tem partes desse rio Amazonas que a margem, de uma margem para a outra, a distância chega de 50 quilômetros. Interessante, né? Essa analogia, a gente possa compreender um pouco aí, ver um pouquinho, enxergando um pouquinho a nossa vida, né? Com o rio Amazonas. E tem um momento esse rio também ele atinge uma profundidade em média de até 143 metros de profundidade. 143 metros de profundidade é alto, né? Se pensar bem assim, olhando os prédios, é alto, tá? Ou seja, é profundo. O rio é profundo, tá? O rio é profundo. Então a gente vê o rio Amazonas, que é um rio que tem um esplendor, né? Um rio lindo, onde tem muita vida, onde tem as pessoas sobrevivem desse rio. E esse rio ele nasce no Peru e, e vai até aí e morre lá, na verdade, no Oceano Atlântico, né? Chega no mar. Então ele faz um percurso de mais de 6.900 quilômetros e ele atinge aí o percurso até o mar, né? Ah, então, esse o volume de água que percorre no rio é muito interessante a gente entender o seguinte: essa jornada que nós estamos na vida, né? Esse momento que nós estamos na vida é igual o rio Amazonas. Nós estamos percorrendo o caminho. Nós estamos aí nessa jornada. Nós estamos caminhando para algo maior. Nós estamos caminhando para algo que venha ser algo melhor. O rio Amazonas, até chegar ao mar, ele passa por situações que vai trazer aí situações onde eles têm onde exploram todo o mar e tem coisas que ele vai passar. E a angostura, tá? Essa angostura que falei para vocês, que seria a angostura? É o trecho mais estreito, tá? Vou mostrar para vocês aqui. O trecho mais margens que chega a 50 quilômetros, né?
São 50 mil metros de distância de uma margem para outra. Já essa margem, nessa angostura, que é a parte mais estreita, ela chega a apenas 1.000, no caso aí, não dá 1,5 km, tá? De distância. 1.000 metros e pouco aí. Se não me engano, são 1.300 metros de distância. A angostura acontece aí. Mas sabe o que é interessante? Que ela tem uma profundidade, como eu disse, uma profundidade de 143 metros. É aí que é a parte mais profunda do rio Amazonas. Tem trechos que é 50 metros de profundidade, tem trechos pelo rio Amazonas que é 20 metros de profundidade. Agora é aí, nesse trecho da angostura, que é 143 metros. Ou seja, toda aquela água, existe uma profundeza, né? Existe, essa água ela tem que passar por esse caminho apertado. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos passando por um momento apertado, por um momento difícil. Mas é momento para nós nos aprofundarmos. É momento para nós olharmos e vermos como nós precisamos enxergar as coisas, né? De forma mais leve. Essa questão de se aprofundar é a gente entender que nós precisamos do próximo, que nós precisamos enfrentar as dificuldades com sabedoria, né? Nós precisamos compreender as dificuldades que existem nessa pandemia. Nós nunca passamos por nada parecido, né? Então é momento de se aprofundar no relacionamento, né? Como eu disse anteriormente, se aprofundar no conhecimento, tá? Não deixar se levar por falsas notícias, né? Por coisas políticas que a gente está vendo, infelizmente, no nosso Brasil, que mais tem, que nós vemos é politicagem, né? Nós temos o quê? Se aprofundar em conhecimento, trazer informação, ajudar as pessoas a entender esse momento, né? A desmitificar algumas coisas, entendeu? A ajudar as pessoas a passarem por situações, né? Então, é um momento de aprofundamento. É apertado? É apertado. O exemplo do mar aqui, desculpa, o exemplo do rio Amazonas, é um trecho, a angostura é o momento onde o rio ele passa apertadinho por esse trecho, tá? Mas ele precisa chegar onde? Ele precisa chegar no mar. Ele precisa encontrar com coisa maior. E nós entendemos isso também. Nós somos seres humanos, né? Ser humano, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos entender isso, né? É muito interessante isso. Eu achei essa angostura, tá? Bom, pessoal, diante disso, o rio ele passa por muitas dificuldades, né? Além dessa, para chegar ao final, até o encontro do mar, o que nós vamos ter? O encontro das águas. As conhecidas Pororoca, né? Conhecido, famoso aí, vem pessoas de fora para assistir esse fenômeno, né?
que é o encontro das águas, onde há encontro do rio com o mar. Então, quando o mar, na verdade, quando o mar ele se encontra, se adentram, eles vêm destruindo toda a sua margem. É árvore, vai assoreando toda a margem do rio. Não é fácil chegar nisso, né? Não é fácil chegar no mar, que o rio chegando no mar, encontrando, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar algo infinito ali, algo de leveza, algo que ele pode encontrar ali, um mar, aquela coisa aberta, né? Então, essa analogia que eu trouxe para vocês, com certeza, tudo que nós passamos nessa vida, as coisas ruins que nós estamos presenciando, nos leva ao momento melhor, nos leva a pensar de maneira melhor, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Essa analogia do rio Amazonas, tá, ao encontro com o mar. Nós precisamos disso. E olha que o rio Amazonas, só para título de informação para vocês, tá? Quando ele chega ali no mar, ele deságua ali, pela pesquisa que eu fiz, mais 300 milhões de litros, né? 300 milhões de litros por segundo. Então você vê a força que ele chega, né? Então essa força que nós temos que ter também para encarar tudo isso, para encarar essa pandemia, para encarar toda essa situação. Tá ok? E para finalizar, o último slide é falar um pouquinho sobre o amor, o espectro do amor. Tá? O amor é uma palavrinha que a gente sempre tem que falar, a gente sempre tem que comentar, nunca pode esquecer que o amor, nós precisamos dele, a compreensão, entender, né? Vamos lá, o amor paciente, ou seja, ele é sofredor, né? Quem sabe passar o sofrimento com amor, passa de forma mais tranquila, sem esse desespero. Tenha paciência por esses dias. O amor, a bondade, né? Essa bondade, ele é benigno. Então, ele traz algo bom, ele traz algo sempre leve. O amor, ele é generoso, ele não é invejoso. Tá? O amor, ele sempre traz generosidade. É o que nós precisamos para esses dias. Tá? Trazer, ser generoso com as pessoas. Humildade. Não se vangloria, não se ensoberbece. Humildade. Ser humilde. Né? Saber que você pode ajudar, que você pode contribuir. Cortesia. Não se porta inconvenientemente. Altruísmo. Não busca os seus próprios interesses. O amor, ele tem essa questão de ver a todos, não somente a si, mas a todos. O domínio próprio, não se irrita facilmente. Como está fácil da gente se irritar nesses dias, né? Como está fácil a gente se irritar com um cara que buzina atrás de você ali, né? Você no carro, a pessoa mete a buzina e já se irrita. Enfim,
A gente precisa ter o domínio próprio. O amor nos ensina isso. A inocência, né? A sinceridade. Então, que haja sinceridade em nós. E que nós possamos deixar a injustiça de lado. Então, o amor ele não se regozija com a injustiça, tá? Mas com a verdade. Nós possamos andar em uma verdade que nós acreditamos, né? Que é essa fé que nós temos, essa fé que você tem, essa compreensão que você tem da vida, que vale a pena a gente viver, que vale a pena a gente lutar, que vale a pena a gente ajudar o próximo. Tá? Motivação é isso. Se nós nos conhecermos, se nós andarmos aí sempre pensando também com o próximo, se nós olharmos o que nós podemos alcançar a nível profissional, a nível familiar, né? A gente com certeza vamos passar bem esse momento. Tá legal? Muito obrigado vocês me aguentarem por esse período. Boa semana da Cipate para vocês. Fique com Deus, um abraço, até a próxima.